Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, em oitiva na comissão, o senhor Ricardo Lodi Ribeiro leu o seguinte trecho do processo de contas de 2009. Entre aspas, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei PLN número 15 de 2009, que propunha a redução da meta para 1,4% do PIB para o governo central. Tais parâmetros passaram a ser adotados nas reavaliações bimestrais, mesmo antes da aprovação do Congresso Nacional, o que veio a ocorrer só em 9/10/2009, quando da promulgação da Lei nº 12.053. Pergunta. Constatei que esse trecho consta apenas do relatório de 2009, mas não da decisão aprovada por aquela Corte. Vossa Senhoria considera que o trecho usado pelo senhor Ricardo Lodi para embasar o seu argumento demonstra que o TCU mudou de jurisprudência em relação a 2015? Segundo, o fato de o plenário do TCU não ter se pronunciado em 2009 sobre o descumprimento do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal credenciaria o governo a emitir os decretos em 2015, quando a meta não estava sendo cumprida. Segundo ponto, presidente. O senhor Nelson Barbosa, entre aspas, disse na comissão: o que leva em consideração a meta de resultado primário é o relatório fiscal, que foi feito com base na meta então proposta pelo governo de mudança, seguindo o que havia sido feito em 2009, que até então era decisão jurisprudência válida do TCU. E a senhora Esther Dweck, entre aspas, diz: essa sistemática foi idêntica à de todos os anos anteriores. Em relação a esses fatos que eu pergunto a Vossa Senhoria se realmente procede a afirmativa das pessoas citadas. Agradeço ao senador Ronaldo Caiado. Devolvo a palavra ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira. Muito obrigado, senhor presidente, senhor senador Ronaldo Caiado. Nas contas de 2009, houve uma passagem no relatório em que se registrou o envio de um projeto ao Congresso para uma redução da meta e se registrou que o governo passou a avaliar a necessidade de contingenciamento, e vou sublinhar aqui a palavra contingenciamento, de acordo com esse projeto futuro. O plenário não deliberou sobre a questão e não disse que estaria esse procedimento correto nem incorreto. Então, não restou uma questão não decidida pelo Tribunal de Contas. Daí, ser incorreto dizer que o Tribunal de Contas enfrentou esse tema e considerou correto esse procedimento. Daí, ser incorreto dizer que havia uma jurisprudência do TCU autorizando o governo a se condicionar, reconhecendo como válido e legítimo que o governo se condicionasse pela meta proposta. Vou destacar também a diferença que há entre decreto de contingenciamento e decreto de abertura de crédito suplementar. Veja que são diplomas diferentes com finalidades diferentes. E quando o governo não procede de forma adequada a um decreto de contingenciamento, esta infração é considerada pela legislação uma infração administrativa, cuja sanção prevista na Lei 10.028 é a multa ao chefe do Poder Executivo, ao passo que a edição de um decreto de abertura de crédito sem observância da Constituição, sem observância da lei orçamentária, é uma infração ao artigo 85, é um atentado às leis orçamentárias e, portanto, passível de responsabilização por crime de responsabilidade. Pois não. Agradeço a Vossa Senhoria. Senador Ronaldo, continua com a palavra. Senhor presidente, as informações que nos foram passadas neste momento, com o conhecimento do Dr. Júlio
embasado em todo um relato da jurisprudência existente e mostrando que o Tribunal de Contas da União jamais havia se reunido para legislar sobre essa matéria, mostra com clareza o embasamento dessa comissão especial do impeachment, do qual nós tivemos a oportunidade de tê-lo como testemunha. Eu solicito a Vossa Senhoria que possa me responder se entende que o governo, ao editar tais decretos, incorreu em dolo eventual, ou seja, assumiu o risco. Pois não. Com a palavra, o senhor Júlio Marcelo. Na minha opinião, não se trata de dolo eventual, se trata de dolo direto, de editar um decreto de forma não compatível com a obtenção da meta. Pois não. Agradeço. Estão encerradas as questões.